Começamos agosto, o mês mais aguardado pelos que trabalham com a LGPD, porque esse mês a gente finalmente põe fim em qualquer espera, né? A lei já estava valendo, mas as penas administrativas, elas ainda estavam com um respiro, né? Não estavam sendo aplicadas. A partir de agora tá valendo tudo, a lei está plenamente em vigor. E quem não se adequou ainda, assiste esse vídeo para entender o que é a LGPD de fato. Bom, vamos lá. O que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Como o próprio nome diz, é uma lei, obviamente, e que ela visa a proteção dos dados da pessoa física, da pessoa comum. Ela não protege os dados de uma pessoa jurídica, por exemplo. Mas lembre-se que as pessoas jurídicas também possuem dados físicos, então tem que ficar alerta com relação a isso também, tá? Todos os tipos de dados que uma empresa coleta, porque as empresas precisam de dados para trabalhar, eles têm que ser tratados de uma forma adequada. E é isso que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vem fazer no Brasil. Porque fora do Brasil, essa lei já existe faz tempo. E se você conversar, até essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga que mora na Europa, e ela disse, Jéssica, aqui a gente ainda tem muito problema com a GDPR, porque é a lei lá do exterior, né? Porque aqui as coisas ainda a gente sofre muito e quebra muito a cabeça, então não é uma lei que vai passar, é uma lei que veio para ficar, aceitem, essa é a realidade, e daqui para frente vai ser cada vez mais detalhada, digamos assim. Ela começou agora a ser implementada, começou a valer, e daqui para frente vão dar diretrizes novas. Então, o que é que isso impacta? Ah, Jéssica, eu não vou mais poder utilizar dados? Você vai poder utilizar dados, desde que você faça isso com as finalidades corretas e dentro do que a lei determina. Então, assim, uma coisa que eu ouço muito é a lei ela está querendo burocratizar o nosso trabalho, a gente vai ter que deixar de coletar dados. E não, isso é uma mentira, tá? Isso é uma fake news, algo que inventaram, porque a lei ela não está aqui para boicotar, digamos assim, o seu trabalho, muito pelo contrário. Entenda o seguinte parâmetro, nós vivemos em um mundo, né, onde chegou uma determinada época em que os dados valiam muito para as pessoas. Então você ia fazer um cadastro numa determinada empresa e a empresa te pedia 1 milhão de dados muitas vezes desnecessários, que não condiziam com o interesse daquela empresa, mas enfim, elas coletavam dados porque sabiam que esses dados valiam algo no mercado. Hoje em dia tem aquele velho ditado de que os dados são o novo petróleo, né? Os dados são a nova fonte de valor que a gente tem aqui para ser comercializado. E é isso que a LGPD quer combater. Ela não quer mais que os dados sejam disponibilizados de forma irrestrita, não quer mais comercialização de dados. É isso que a LGPD está fazendo. E a empresa que ela está adequada, ela não só não vai ter prejuízo, como ela vai ter lucro, porque ela vai ficar muito mais transparente para o cliente dela entender. Aquelas chatices de cadastro, muitas vezes são extremamente necessárias e são vantajosas para o cliente não entende isso. Com a adequação correta, isso fica muito mais claro, ele entende, ele se familiariza com a tua empresa, entendeu? É isso que a LGPD traz. Ela traz uma transparência com o cliente, ela traz os princípios corretos, o cliente vai entrar naquela empresa e falar, olha, eu sei que essa empresa aqui eu não preciso me preocupar, eu sei que ela é uma empresa ética, é uma empresa íntegra, eu posso confiar na empresa. É essa a diferença da empresa que está adequada e que não está adequada. A empresa que está a par da lei, a empresa que é moderna e a empresa que ainda está ultrapassada e que provavelmente vai sofrer uma penalidade lá na frente. Então, entendeu isso? A lei, ela é basicamente isso, uma proteção dos dados da pessoa comum, da pessoa civil, da pessoa física. E sim, você vai poder continuar coletando os dados dos seus clientes, desde que você faça previamente a análise do que é coletado, como é coletado. Dentro de uma implementação da LGPD,
é feito um escaneamento geral da tua empresa. Você chega lá, você faz o que a gente chama de data mapping e faz realmente um por um ali, olha, tal dado, passa por tal setor, chega ali, é isso que tem que fazer. Dentro dos dados que são coletados, é feito toda a parte da implementação. Olha, isso tem que ser dessa forma que vai ser tratado, isso aqui vai ser dessa outra forma, isso aqui você tem que tomar cuidado. Porque agora, em agosto, a lei, como eu disse antes, né, ela já estava valendo, mas a ANPD, que vai realmente fiscalizar as empresas, né, a ANPD e o PROCON, eles vão fazer isso de uma forma mais... Entendi desse ponto? Então, assim, eu preciso explicar para vocês melhor o que está acontecendo. A lei já estava valendo. Eu vou mostrar aqui para vocês, já temos condenações judiciais, já temos uma implicação muito grande dessa lei na nossa dinâmica do dia a dia, né? Porém, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que a gente chama de ANPD, ela não estava fiscalizando as empresas. Por quê? Porque sabendo que é algo que o Brasil tem aquela coisa do empresário falar, isso não vai cair, ninguém vai fiscalizar, a lei não vai para frente, todas essas desculpas que a gente ouvia tanto antigamente, deu-se um tempo maior para que eles tivessem tempo para se adequar e quando a ANPD fosse fiscalizar, estivesse todo mundo ok. Porém, a realidade que aconteceu é que muita gente foi deixando para depois, e quando viu, a lei já está em plena eficácia. Agora, em agosto, vão começar as fiscalizações, tá? Então, o que acontece? A empresa ela tem que estar 100% adequada, porque na hora que tiver uma fiscalização na tua empresa, mas eu sou pequeno, não importa, você é uma empresa que coleta dados. A lei não faz nenhuma distinção entre você ser pequeno ou não, tá? Todo mundo vai ser fiscalizado. Então, você pega uma fiscalização, chegar na tua empresa, cadê teu relatório de impacto? O que é isso? Eu não tenho. Tá, vazou um dado na tua empresa, o que você vai fazer? Não sei. Chegou um cliente teu e falou, eu quero que você faça a exclusão dos meus dados. O que você vai fazer? São essas perguntas que você tem que estar preparado. Não só essas, né? São várias as perguntas. Porque na hora que tiver uma fiscalização, você vai ser penalizado se você não tivesse adequado. Isso é fato. Então, vamos imaginar que as multas, de fato, as multas, elas são de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões. Então, vamos imaginar o teu faturamento da empresa. Imagina, vamos pôr embaixo, assim, né, dependendo do porte da empresa, 2% do faturamento. Vale a pena esperar a multa chegar? Ou vale a pena você já se adequar? Até porque, eu vou até mostrar para vocês aqui, o que você investe na adequação da LGPD pode ser convertido posteriormente em benefícios fiscais. Então, vou mostrar exemplos do que tem acontecido no mundo para vocês entenderem a importância da LGPD. O primeiro caso emblemático sobre a Lei Geral de Proteção de Dados foi justamente da Cyrela. O que acontecia? Você comprava um imóvel na Cyrela e, posteriormente, os clientes começavam a receber várias ligações. Essas ligações eram arquitetos, decoradores, pessoas que trabalham nesse ramo, né, que compravam listas da Cyrela para poder oferecer seus serviços para pessoas que haviam acabado de adquirir um imóvel. Só que ligaram para a pessoa errada, ligaram para um advogado. E ele, já emputecido com as cobranças excessivas, entrou com uma ação contra a Cyrela, se pautando 100% na LGPD praticamente, né? Também utilizou argumentos de leis mais anteriores, que o próprio Código Civil já falava um pouco sobre proteção de dados, e ele fez uma ação e ele ganhou. Mas a condenação foi pequena, foi só 10 mil. Ok, a condenação não é muito alta, mas isso foi um cliente. Imagina se vários começam a entrar com a mesma ação, né? Aí isso já dá uma dificultada na vida da empresa. Outro caso aqui, a Justiça já possui mais de 600 decisões envolvendo a LGPD. Como eu disse para vocês no começo, a lei já tá valendo. Acabou aquela história de que ela não ia pegar. Ela já tá pegando, ela já tá em vigor, já tá valendo. Já temos várias decisões na Justiça envolvendo a LGPD.
principalmente no campo trabalhista, tá? Vão ter muitas ações trabalhistas envolvendo a LGPD. Se você tem funcionários, fique ligado com essa lei, se adeque. O barato sai muito caro lá na frente. A LGPD é citada mais de 2.700 vezes em reclamações no portal do Reclame Aqui. Agora, lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Da moral da tua empresa? Imagina você ser citado no Reclame Aqui por conta da LGPD. Imagina que situação você tem que se defender porque você não está seguindo a lei. Como que fica a imagem da empresa perante o consumidor? Vale a pena? Procon multa Raia Drogasil em 572 mil com base na Lei de Proteção de Dados. Sabe o que é mais curioso desse caso? Porque a Drogasil se dizia enquadrada na LGPD. Ela dizia que ela estava já dentro dos padrões, porém não estava. E isso que a multa aconteceu antes da NPD começar a fazer as conferências, né? A parte de auditoria, enfim. Então, você imagina daqui para frente como que vão ser as penalizações, as fiscalizações vão ser muito mais intensas. E a Drogasil, como eu disse antes, ela já se manifestava, né? Até no próprio site delas, constavam lá que elas estavam enquadradas na LGPD, mas não estavam. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a parte de adequação da LGPD, são muitos setores que envolvem isso, né? Tem que ser feito realmente de acordo, tem que ser feita a documentação correta, o mapeamento correto, porque eu particularmente já recebi ligações de empresas vendendo softwares para mim, se dizendo enquadrados na LGPD. E quando você começa a fazer perguntas para quem está vendendo esse software, a pessoa não sabe te responder nada, ela não sabe o que é LGPD, ela não entende disso. Você precisa de um software seguro? Você precisa sim, mas a LGPD não é só isso. A LGPD é muito mais do que um software, é muito mais do que cookies, política de privacidade, é muito mais que isso. Então, por isso que é importante realmente a contratação de um profissional que entenda o que está fazendo. Grandes empresas se preocupam em estar adequadas à lei, como eu disse bem no comecinho para vocês. Não sei se vocês conhecem o programa Shark Tank, inclusive quem nunca viu, é uma ótima recomendação, bem legal mesmo. E teve um dos episódios do programa em que o Apolinário disse que fecharia a parceria com o empresário desde que ele se adequasse à LGPD. Então, isso foi uma condicionante. Se você se adequar, eu fecho a parceria com você. Senão, eu não quero fazer negócio. Para você ver o tamanho da importância. Porque alguém que está bem instruído, um cara que tem realmente nome, que entende a importância das coisas, a primeira preocupação dele, o que foi? A LGPD. E ninguém vai questionar o Apolinário, né? Se você assistiu o vídeo até aqui, eu tenho certeza que você já entendeu a importância dessa lei no dia a dia. Então, só para te deixar com aquela cerejinha do bolo, eu vou te mostrar mais um detalhe. O que você investe na adequação da tua empresa, além de te trazer renome, além de te deixar enquadrado, além de te trazer tranquilidade, porque você não vai ficar rezando por uma fiscalização não bater na sua porta, além disso, você ainda pode ter uma restituição, um crédito, né, com relação ao PIS e COFINS. Olha que legal! A Justiça já deu causa ganha para o crédito gerado em PIS e COFINS com relação aos gastos que a empresa teve, né? No caso, foi a 4ª Vara Federal de Campo Grande, que a empresa utilizou um determinado valor para fazer a adequação da sua empresa. E esse gasto, né, entre aspas, que eu não digo nem ser um gasto, é um investimento, esse investimento gerou para a própria empresa créditos em PIS e COFINS. Olha que bacana! Além de tranquilidade, segurança, você ainda vai ter um crédito em PIS e COFINS. Não vale muito a pena? Eu aposto que agora você já entendeu bem melhor como funciona a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas se você tiver ainda alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente está aqui para tirar as suas dúvidas.